O caminho que liberta. O caminho que cura. O caminho que prospera. O caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho. Olá, tudo bem? Se não estiver, vou trabalhar para ficar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, pastor responsável pela Igreja Cristã Caminho, e esse é o culto online ao Criador. Sejam muito bem-vindos. E já no início da transmissão, eu quero chamar a sua atenção para quem crê no poder da oração. Nós temos um grupo de oração da Igreja Cristã Caminho que vocês podem ter acesso a partir de agora. Quem me vê pela Smart TV, pega o seu celular, abra a câmera dele, aponte para esse QR Code que vai aparecer na sua tela agora. E ele vai te levar direto para o grupo de oração. Lá, digite o primeiro nome, para ser mais rápido, de familiares, pessoas que você ama e quer incluir na oração, ou fazer o seu pedido de oração. Quem me vê pelo canal no YouTube, aqui abaixo do vídeo, no primeiro link da descrição, você clica aí e entra também no grupo e faz o mesmo. Tá bom? A partir de agora você pode fazer isso. Antes da nossa transmissão, a dona Maria do Carmo, que já está no grupo de oração, já nos enviou alguns nomes aqui, ó. Do Moisés, da Aparecida, do Denis, do Antônio, da Ivonete, Solange, Fabiana, Glorinha, Érica, Júlio, Glaucia, Ricardo. Dona Maria do Carmo, eu só não vou falar todos os nomes aqui devido ao tempo, mas todos estão inclusos já na nossa oração. Bem, eu queria falar um pouco sobre a família moderna e a família que Deus deseja para você. Aqui no Salmo 128:3 diz assim: já já nós colocaremos em tela cheia duas imagens, já já, de uma família moderna e de uma família que Deus deseja para você, com base nesse texto aqui. Salmo 128:3 diz assim: a sua mulher será como uma videira frutífera aos lados da sua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Enquanto a minha esposa vem aqui para o estúdio, veja essa primeira imagem em tela cheia, dessa família moderna, cada um com o celular na mão. Preste atenção e já já eu volto quando a equipe me falar aqui que eu posso voltar com todos vocês. Bem, Wanda, está escrito aqui no Salmo 128:3 o seguinte, que a mulher da família que Deus deseja para a gente deve ser como uma videira frutífera, né, aos lados da sua casa. A gente entende que a videira ela é aquele pé de uva, né? Toda vez que a Bíblia se refere à uva, está se referindo à alegria. Estava comentando aqui comigo, antes da gravação, da transmissão, sobre a esposa, a mãe, transmitir alegria para o marido, para os filhos. Fala aí, quem sabe, com essa mãe, com essa esposa. Então, vamos lá. Mas ao mesmo tempo que a uva é sinônimo de alegria, a Bíblia fala que ela se encontra aos lados, né, do seu lado, da sua casa. Então, quando eu leio, eu entendo o seguinte, que a mulher também aqui, ela é sinônimo de proteção. Ela traz a proteção para o seu lar, né? Então, quando ela protege, automaticamente ela traz essa alegria, ela traz essa energia boa, né, para o seu marido, para os seus filhos. Você falou de proteger, Wanda, desculpa. Porque eu estou aqui linkando com uma coisa que a gente comentou antes também. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. A oliveira, se eu não me engano, é o pé de azeitonas, né? Que se extrai o azeite, que é símbolo da palavra de Deus, do Espírito de Deus. Uma característica importante, eu estava comentando com você, é que o azeite não se mistura com a água, por exemplo. Você falou de proteger a família, né? Porque ali está falando que está aos lados da casa. No caso, a esposa, a mãe. Seria o caso também a mãe, em tempos modernos, também monitorar celular dos filhos para proteger, para que eles não se misturem com más companhias, mesmo por meio da internet? Comenta aí, faz sentido? Todo sentido, né? Muitas mulheres, elas não fazem ideia do quanto ela é importante para o seu lar, do quanto o seu lar, a sua família depende dela, né? Ela acha que pelo marido, né, a Bíblia fala que o marido é o cabeça, ela acha o seguinte, que é o marido que é o responsável. Mas se a gente for analisar a Bíblia... ela é corresponsável. O quanto o papel da mulher é fundamental dentro de sua casa. Porém, é o seguinte, para ela ter essa alegria,
para ela ter essa energia, para ela ter, né, essa proteção para passar para sua casa, para sua família, ela precisa ter isso dentro de si, primeiramente. Porque o interior, né, ele vai influenciar no seu exterior. Obrigado. Então, pessoal, nós vamos fazer uma intercessão pela família aqui agora. E a Wanda falou coisas que eu nem imaginava, né? Porque é a visão de mulher, não é verdade? Agora você vai ver em tela cheia a imagem da família aqui do Salmo 128:3, que Deus propõe para vocês. Vejam na tela aí, a equipe vai me avisar quando eu devo retornar com vocês. Estamos de volta e o tema de hoje, que vai aparecer inclusive aqui no rodapé do vídeo, eu posso dizer que polêmico. A pergunta que fica e não quer calar: eu preciso ir ao templo, a um local para se cultuar o Criador, a Deus? Então, o que você pensa a respeito disso? Eu estou aqui com a minha Bíblia e te convido também a pegar a sua, para que nós possamos ir na palavra de Deus para abordar esse tema tão polêmico, mas que eu me preparei para esclarecer para todos. Preciso ir ao templo, independente da religião, ou posso buscar a Deus em casa? E as pessoas que são chamadas, ou elas mesmas se intitulam de desigrejadas, isso está correto? Que não querem se submeter a uma liderança religiosa, a um pastor, a um padre, está correto buscar a Deus somente em casa? Ouça com atenção a palavra que eu estou colocando. Somente em casa? Esse é o tema de hoje. Pegue sua Bíblia, vamos aqui ao texto sagrado. Eu acho que até minha esposa que está no estúdio aqui vai se surpreender com o que ela vai ouvir. E olha que estamos fazendo a obra de Deus há mais de 19 anos. Mas eu confesso que eu meditando sobre esse tema, na madrugada de ontem para hoje, eu me deparei com textos tão simples, que não tem dupla interpretação, que são tão fáceis de se entender, mas o mal, ele tem se utilizado dos extremos, de um lado ou de outro, para impedir o avanço da igreja. Quando eu digo igreja, independente de denominação, de placa, de instituição religiosa. A igreja orgânica, que são pessoas, quando se ajuntam 2 ou mais pessoas no nome de Jesus. A igreja são 2 ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus. Ele mesmo disse que estaria no meio de 2 ou mais pessoas reunidas no meio dele. Seja em casa, num estúdio como esse que eu estou aqui, eu e minha esposa somos uma igreja. Se a senhora ou o senhor você está em casa aí no sofá ou no ambiente que você estiver vendo aqui, a transmissão com 2 ou mais pessoas é uma igreja. Agora, o verdadeiro templo, não podemos confundir. Aí sou eu, é minha esposa. Templo é uma pessoa, o verdadeiro. Igreja são 2 ou mais. Tá claro isso? Não preciso nem me ater a texto sagrado para falar isso. Agora vamos aqui ao texto para responder essa pergunta que não quer calar. Preciso ir ao templo porque nunca os templos estiveram tão vazios como no momento que estamos vivendo. E será que isso é saudável para a sua fé cristã? Para você, o senhor e a senhora que creem no Criador, que já tinha o hábito de algumas vezes na semana, dentro da sua rotina, ir a um local para poder buscar a Deus? Será que isso está fazendo bem para você? Vamos lá. Eu queria que você abrisse agora em Mateus, capítulo 21. É o primeiro texto que eu quero aqui ter como referência. E eu fiz questão de me utilizar só de texto do Novo Testamento, que diz respeito à graça, né? É tão falar da graça. E muitas pessoas, com a desculpa da graça de Deus, estão indo para esse extremo de não congregar como igreja em locais, seja ele qual for, inclusive os templos. Vamos ao texto aqui. Mateus 21, a partir do versículo 12, diz assim. É muito esclarecedor esse texto. Mateus 21, a partir do versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa, preste atenção nesse primeiro detalhe aqui, a minha casa, ele chamou de casa dele e do pai dele, será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido ou transformado em covil de ladrões. Pesado, né?
E muitos desigrejados, pessoas que se auto-intitulam assim, usam esse texto para respaldar o não congregar em templos. Mas vamos ao complemento do texto? Você sabe que um texto sem contexto se torna um pretexto para a pessoa fazer qualquer coisa ao seu bel prazer. Está escrito assim, na continuação. E foram ter com ele, com Jesus, no templo, cegos e coxos, e curou-os. Eu tomei nota aqui de duas observações, é muito bacana. Você verifica no texto que o Senhor Jesus limpou o ambiente do templo, tirando ali os comerciantes, e no templo ele curou cegos e coxos. O problema não está no templo, mas o que se faz dentro daquele ambiente. Eu estou respaldado no que está escrito aqui no texto. Jesus, o caminho, limpou o ambiente, expulsou de lá os comerciantes, e lá mesmo foram cegos, coxos, e ele os curou naquele mesmo local. O problema não está no local, está... O que eu estou fazendo nesse local? Comercializando a palavra de Deus? Ou fazendo daquele local uma casa de oração? Um lugar de recuperação, uma verdadeira casa de recuperação aos viciados, aos doentes, aos enfermos. Pense nisso. É só o primeiro texto, hein? Vai ser fortíssimo esse tema de hoje. Se já está me vendo pelo YouTube, se quiser comentar aqui no chat ou aqui na área dos comentários aqui abaixo, comente. Dá uma parada e comenta o que você achou dessa primeira explanação. Você concorda? Sim ou não? Se discorda, respeitosamente, comenta aqui abaixo também, não tem problema. Lucas 21, 37. Minha esposa disse que é Lucas 21, 37, gente. Vamos lá. Não é quando ele foi preso, mas isso aqui também responde a pergunta, né? Se Jesus ia ao templo. Nós já lemos a primeira passagem, né? E demos a primeira explicação. Lucas 21, 37. Lucas 21, 37 diz assim: E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras. Se puder, já procurando para mim também aí, algum dos evangelhos 21, 55. Ache para mim também que é importante essa passagem. Que ele fala onde ele poderia ser encontrado facilmente. É um dos evangelhos 21, 55. Começa de Mateus e vai, depois de Mateus, né, e vai buscando para me ajudar. É um dos evangelhos 21, versículo 55, quando ele foi preso. E todo o povo ia ter com ele ao templo. E todo o povo ia ter com ele ao templo, de manhã cedo para ouvir. Quem sabe foi até bom eu me ter errado aqui na anotação aqui do esboço, de quando ele foi preso, porque a gente teve aqui mais um texto para respaldar que ele ia ao templo. Vamos lá? Enquanto minha esposa acha ali, ela vai me ajudar aqui, vai falar. Agora, Lucas 24, 53. Lucas 24, 53. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Então, a gente percebe que tanto o Senhor Jesus, o caminho, quanto os discípulos iam sim ao templo. Aí talvez, quem sabe, passa pela sua cabeça. Ah, mas isso foi antes de Jesus ressuscitar e voltar para o seu lugar. Bem, agora eu vou aqui em outro texto, em Atos capítulo 2, depois da subida de Jesus. Atos 2, minha esposa está procurando ali, é um dos evangelhos 21, 55. Agora me acompanha aí em casa, ou de onde você estiver. Atos 2, versículo 46 e 47. Preste atenção. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Já já eu vou falar de alegria e singeleza, hein, de coração. Daqui a pouquinho. Um assunto que muita gente quer separar do evangelho e não tem como separar. Já já. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, no favor de todo o povo. Eles tinham o favor do povo, a simpatia do povo. Claro que não de todos, eram perseguidos também, mas isso é interessante, né? O verdadeiro cristão e cristã não causa antipatia às pessoas que convivem,
mas porque ela tem empatia com quem está sofrendo, se coloca no lugar da pessoa, ela, então, tem a simpatia de todos. Claro que a gente não vai agradar todo mundo, isso nem Jesus, o caminho, conseguiu, mas a tendência é a gente ser agradável com as pessoas, para elas verem essa diferença em nós e quererem, né, trilhar o caminho que nós trilhamos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E a igreja aqui não é o templo, pessoal. É errado falar assim, domingo eu estou indo à igreja. Não. 2 ou mais pessoas em qualquer lugar são a igreja. O correto é falar, estou indo ao templo. Então se acrescentava a igreja aqui, orgânica, ao número de pessoas que criam em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Que entregavam seus caminhos a Ele. Isso é que aumentava. Essa é a igreja verdadeira. Não sei se minha esposa vai conseguir achar ali, mas tem outro texto aqui. Ó. Agora o apóstolo Paulo, hein? O apóstolo Paulo falando aos Hebreus, no capítulo 10. Eu quero que você se sinta como se eu estivesse aí dentro da sua casa com vocês, reunidos como igreja. Essa é a proposta do culto online ao Criador. E te abençoando, compartilha. Não te custa nada. Se te abençoa, abençoa outras pessoas. Você pode compartilhar no WhatsApp, Facebook, Instagram. No Instagram, através de directs, né, você coloca ali o link. Quem não sabe, aprende, gente. As senhoras, né, as donas de casa, aprendem com os mais novos. E no Facebook, ali você pode divulgar, no WhatsApp, em grupos que participam. Tá bom? E não deixe de dar o seu like, o seu joinha. Pare agora, já dá. O robô do YouTube entender que esse vídeo foi importante e sugerir, indicar para mais pessoas. Tá bom? E se inscrever no canal, hein? Quem está me vendo pelo YouTube, aí abaixo aí no inscrever-se, aí clica no sininho também, vai aparecer 3, ativa o primeiro dos 3 aí para receber os avisos de todos os vídeos, tá bom? Bem, Hebreus capítulo 10, versículo 23 ao 25, diz assim, ó, acho que minha esposa achou ali, já ela me fala aqui. Paulo falando aos Hebreus, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, ou guardemos, né, firmes a confissão da nossa esperança. Qual era a esperança deles? É a nossa hoje. Que quando morrermos, quando nos desconectarmos desse mundo físico aqui, visível que vemos, a gente vai se conectar ao mundo eterno, invisível, por toda a eternidade, com o caminho Jesus em comunhão com o Espírito Santo e o Criador, o Pai. Essa é a nossa esperança e a nossa fé. Só um instantinho, Wanda. A esposa achou aqui. Porque fiel é o que prometeu. Jesus prometeu, né? Que quem cresce nele viveria eternamente. Quando uma pessoa parte, muita gente geralmente pergunta assim, aonde está o corpo? Eu sei que o assunto que eu estou falando aqui é delicado, mas as pessoas deveriam perguntar o seguinte, aonde está a alma? Porque o corpo vai ser achado ali onde está sendo colocado, né, para as últimas homenagens. Mas e a alma? A maior preocupação nossa em tempos difíceis que estamos vivendo, eu digo isso compreendendo o luto das pessoas, a dor e o sofrimento da perda de um ente querido, de uma pessoa amada, mas a maior preocupação tem que ser para onde está indo a alma. Por isso farei um apelo nesse programa de hoje, para você que quer entregar a sua vida, não uma denominação evangélica, uma religião, mas ao caminho que é o Senhor Jesus. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, em algumas versões, pode ser a sua, não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, congregar e se ajuntar. Aí alguns falam o seguinte, sim, mas se ajuntar não significa no templo. Meu amigo e minha amiga, vamos ser sinceros, olha aqui para os meus olhos. Você realmente no corre-corre do dia a dia, tem gente que não tem como deixar de trabalhar, ficar em home office. Quando chega em casa, você encontra tempo para ler a Bíblia, sem alguém lhe orientando, te estimulando para fazer isso? Sinceramente, seja sincero e sincera. Você tem aquela disciplina sem ir ao templo ou a algum lugar, seja uma garagem que as pessoas se reunirem com outras, seja uma sala de uma casa que se reunirem, mas ali programado, organizado previamente, para se haver um compromisso. Geralmente ninguém tira tempo para buscar Deus. Vamos ser sinceros. Essa é a verdade. Então Paulo fala para não se deixar de congregar, se ajuntar. Sim, se ajuntar pode ser em qualquer lugar, mas hoje tem os templos. Vamos lá, para terminar. Então Paulo orienta aqui no versículo 25, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, o dia da nossa partida ou da vinda de Jesus, né? Então ele orienta não parar de congregar, como era costume de alguns já naquela época. Achou o texto, Wanda? 22:53. Qual livro? Lucas 22:53.
Então quer dizer que não era 21, era 22. Quando ele foi preso, Wanda, é isso mesmo? Então tá bom. Minha esposa falou, vou acreditar aqui, hein, gente. Lucas 22, 53. Vamos lá. É isso mesmo. Obrigado, amor. Cometi um erro, coloquei 21, era 22, né, gente? Lucas 22, 53. Olha só. Lucas 22, 53 é o final. E disse Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo, e anciãos que tinham ido contra ele: saístes como a um salteador com espadas e varapaus, tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Quer dizer, é como se ele falasse assim: vocês sabiam onde eu estava todo dia com vocês aí no templo, mas vieram à noite, às escuras, nas trevas, para poder me prender? Bem, eu acho que os textos que usamos aqui dá para respaldar o fato da importância da gente buscar a Deus em um local, não necessariamente um templo. Sim, pode ser, repito, uma garagem, uma sala de casa, um estúdio como estamos aqui, um lugar que as pessoas se ajuntam ali, se programam para aquilo. Dentro ali da sua rotina diária, durante a sua semana, de trabalho, de estudos, enfim. Agora, pastor Cleiton, buscar a Deus em casa, não estou podendo ir ao templo atualmente, tem problema? Nenhum problema. Não há problema. O problema, pessoal, está no desequilíbrio, nos extremos. E o mal tem se utilizado disso. Nunca se viu tanta gente fria. Eu e minha esposa temos atendido as pessoas, pessoalmente online, que não estão indo aos templos da denominação a que pertenciam, estão frias. Ora, eu preciso de estar no templo também para ter comunhão com Deus, aí o problema é da pessoa. Ela tem que priorizar o que é mais importante para a vida dela. Concorda comigo? Isso é contigo, é comigo, é conosco, é com cada um, é individual. Então pense nisso. É importante ir ao templo? Sim. Só se busca Deus em um local próprio, alugado? Não. Em qualquer parte onde se reúnem duas ou mais pessoas, que fique claro isso. Então cuidado com os extremos. Tá bom? Espero ter esclarecido muita coisa com esses textos. Faça o comentário do que você achou aqui abaixo, quem me vê pelo YouTube, ou lá no grupo de oração, quem entrou, quem me vê pela sua Smart TV. Eu quero tocar no assunto que eu falei que ia tocar durante a pregação. Que eles repartiam pão ali, com singeleza de coração e alegria nas casas, quando não estavam no templo. E o repartir o pão também nos dá condição de levar a palavra de Deus a quem precisa. Deus ama quem dá com alegria. Isso está no texto sagrado. E se ele ama a pessoa que dá com alegria, quem ama cuida, ele vai cuidar. Já existem pessoas que têm dizimado, ofertado e doado para a Igreja Cristão Caminho, mesmo que o trabalho por enquanto esteja a gente evangelizando em bairros, nas ruas, nas praças, visitando pessoas, orando em casas, mas nós queremos ir adiante. Nos ajude. Você viu sinceridade nesse trabalho, diferença nesse trabalho? Eu quero fazer uma pergunta aqui delicada, mas eu preciso fazer antes da gente terminar a transmissão de hoje. O senhor e a senhora, vocês sabem para onde vão as doações, ofertas e dízimos que apresentam aí na sua denominação, onde você frequenta? Por que eu estou dizendo isso? Lá no grupo de oração da Igreja Cristão Caminho, eu presto conta mensalmente para onde estão indo os dízimos, ofertas e doações. Então, eu queria chamar a sua atenção para isso. Se você quiser nos ajudar e ver pela Smart TV aí, pegue seu celular agora. Se Deus está lhe convencendo através de mim a fazer isso, que você gostou do que viu aqui, do que participou, não deixa para amanhã. Hoje já tem muita gente sofrendo, precisando de ajuda. Pega a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code que aparece aí na tela, tá? Ou então você pode digitar aí no seu celular agora e tomar nota dessa conta que vai aparecer aqui abaixo, que é a conta oficial da Igreja Cristão Caminho, é do Banco do Brasil. Semana que vem iremos colocar também uma conta da Caixa Econômica para facilitar para todos. Mas essa aqui é a conta oficial, tá bom? E o Pix é o CNPJ da igreja. Não sei se vai aparecer na tela para você, para quem quiser fazer a transferência na hora. Lembrando, pessoal, que tudo tem que ser por amor, dentro do que você possui. Quer nos ajudar? Eu quero te fazer esse convite. Tá certo? E lembrando isso, nós prestamos conta de para onde vão todas as doações mensalmente para quem tem acesso ao nosso grupo de oração. E eu vou seguir essa linha, porque é justo,
é o suor do teu rosto, é o seu trabalho, é parte dele, dos frutos dele, né? Que as pessoas têm contribuído para essa obra que está começando, só começando. Tá bom? Forte abraço e siga esse caminho. O caminho que liberta. O caminho que cura. O caminho que prospera. O caminho que salva. Ele está no meio de nós. Ele está onde há fé. O caminho.